próximo alimento que eu escolhi são os alliums. Então, dentro desses alimentos, a gente encontra o alho, a cebola, cebolinha e o alho poró. E eles são tóxicos para gato tanto crus quanto cozidos, tá? Esses alimentos, eles possuem disulfetos e esses disulfetos vão fazer a oxidação da hemoglobina. Então, esses disulfetos, eles vão causar danos, né, a essa série vermelha, porque ele vai oxidar as hemoglobinas, transformando elas em metahemoglobinas, e também vai causar a formação de corpúsculo de Henle e posteriormente a hemólise. E outro detalhe importante é que quando essa hemoglobina ela é oxidada, a gente vai ter uma mudança aí da fração de ferro, então o ferro ele vai sair do estado de ferroso para férrico. E como que isso impacta? O estado férrico ele não consegue se ligar ao oxigênio, então a gente não vai conseguir com que essas células carreguem o oxigênio para o organismo e esse paciente vai apresentar cianose. Os sinais clínicos eles vão variar aí de acordo com cada indivíduo e também com a quantidade ingerida, mas os sinais clínicos basicamente vão ser sinais de baixa oxigenação e de hemólise. Então a gente vai encontrar pacientes com letargia, com falta de apetite, a gente pode ver também mucosas pálidas ou cianóticas, taquicardia, taquipneia, dispneia e nos casos, né, de hemólise grave a gente vai ter hemoglobinúria também. No hemograma, então, vai ser possível a gente observar aí essas hemoglobinas com esses corpúsculos de Henle. Vamos ter também leucocitose por neutrofilia, linfopenia. E nos exames de urina, a gente vai ter aí a presença de hemoglobinúria, né, e muitas vezes o sangue oculto também. O diagnóstico, ele vai ser basicamente igual ao outro, né, através aí do histórico de estar ingerindo esses alimentos. Lembrando que, por exemplo, na rotina aí de internação, muitas vezes alguns veterinários acabam utilizando aquelas papinhas de neném e nela tem esses compostos, então a gente tem que ter cuidado também aí durante a internação para não estar utilizando esse tipo de alimentação. Então, se tiver esse histórico, né, de estar se alimentando com essa papinha ou qualquer outro alimento que contenha esses alimentos que eu passei para vocês, né, então alho, cebola, alho poró, cebolinha, a gente precisa desconfiar dessa intoxicação, juntamente com esses sinais clínicos também que eu comentei com vocês, né, que são sinais clínicos basicamente de baixa oxigenação e de hemólise. Então, o tratamento ele vai ser sintomático, lembrando daquela mesma regra que a gente falou antes. Se for até 2 horas, tentar induzir a êmese ou fazer a lavagem gástrica, e dentro de 6 horas a gente pode também estar fazendo a administração do carvão ativado 2 mg por quilo. Passando desse tempo, provavelmente já foi tudo absorvido, então não adianta seguir essas etapas. O que a gente tem que ter mais cuidado nesse caso, primeiro é com o hematócrito, então se ele estiver muito baixo a gente precisa estar fazendo aí a transfusão sanguínea para que esse paciente receba aí um aporte de oxigênio, né? Se por acaso ele tiver com vômito, entrar aí com os antieméticos. E como a gente está falando de um paciente que está acontecendo uma intensa oxidação, a gente precisa fazer a utilização de antioxidantes. O principal que a gente utiliza é a acetilcisteína, então a gente pode começar aí com uma dose de ataque de 140 mg por quilo, e aí depois a gente vai reduzir essa dose para 70. Então a gente vai fazer 4 aplicações, né, com essas doses mais altas, e depois a gente pode voltar para a dose convencional aí, que é de 10 mg quilos, e deixar aí até a gente ver que parou esse processo de oxidação. Outro antioxidante que ajuda bastante é a vitamina C. A vitamina C ela já vai ser 500 mg por gato e a gente pode estar utilizando ela CID, BID ou TID, dependendo da intensidade do quadro clínico desse paciente.